cujo pastor efetivo esteve com a gente aqui, pastor Paulo Mazzoni, 2 meses atrás. Pastor Wagner aceitou gentilmente o convite para estar com a gente aqui, e ele está desde sexta-feira ministrando à igreja, os adolescentes. Ontem um dia inteiro, um workshop aqui super especial, abençoado, falou à igreja hoje de manhã. Palavra com ele. Muito obrigado. Amém. Por aceitar esse nosso convite. Obrigado. Bem-vindo, pastor. Boa noite, meus amados. É uma alegria estar aqui com vocês. Estamos aqui desde sexta. Ontem fizemos um workshop aí de manhã e de tarde. Hoje à noite aqui de novo, hoje pela manhã, não é? Também aí com as 4 salas bíblicas de vocês. E vamos fechar agora à noite. Já tem gente que não está aguentando nesse sotaque de mineiro, né? Mas termina aqui hoje à noite, vocês podem ficar tranquilos aí. Vamos orar a Deus? Vamos pedir a Deus para falar o nosso coração? Fica de pé. Fala ao Senhor: Senhor, eu vim aqui para te ouvir. Senhor, fala comigo o meu coração. Fala isso para o Senhor. O Senhor tem muito a te falar essa noite. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos reúne aqui mais uma vez. Queremos declarar que estamos reunidos no seu santo nome, Senhor. E por isso te pedimos, vem aqui, Senhor. Vem se manifestar aqui no nosso meio, vem tocar o nosso coração, vem nos despertar para os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, Senhor, nessa palavra. Abençoa tudo que vai ser feito aqui, porque nós fazemos isso para a sua honra e para a sua glória. Amém? Amém. Muito bem, pode se assentar. Primeiro eu quero dar os parabéns, não é, pela linda igreja que vocês têm, por essa linda membresia que vocês têm, e por vocês serem tão sábios assim de escolher essa igreja com pastores tão abençoados aí, não é? A gente participar aí de um culto com a participação aí do pastor Theo, não é? Do pastor Josué, essa equipe toda. Tive a oportunidade de estar convivendo com eles aí desde sexta-feira. É algo muito bacana, porque a gente sente Jesus na presença deles. A gente vê o caráter de Jesus, a gente vê a integridade de Jesus na vida deles, e isso é muito importante para que a gente possa caminhar nessa nossa vida cristã. Amém? Então, parabéns para vocês aí, não é? Vocês estão aí, parabéns aí para os seus pastores, são pastores maravilhosos. Meus amados, eu venho de uma igreja em Belo Horizonte, a Igreja Batista Central. A maioria de vocês deve ter tido a oportunidade de conhecer o nosso pastor Paulo Mazzoni aí, ele teve acho que há uns 2 meses atrás com vocês. E essa igreja, ela tem uma idade muito parecida com a de vocês. Vocês têm 51 anos agora, nós temos 55, fomos fundados em 1961. E essa igreja, durante 40 anos, amados, ela viveu com a membresia de 300 membros. Pastor Paulo Mazzoni, um pouco antes do ano 2000, assumiu a titularidade da igreja, e ele recebeu de Deus uma ordem, uma direção. Ó, eu não quero que você fique só pastoreando as pessoas aqui dentro, não. Eu quero que você vá lá fora, alcançar aqueles que ainda não me conhecem. E ele: como é que eu vou fazer isso, Deus? E Deus fala tão claro para ele, ó, através dos pequenos grupos, através das células. Ele foi obediente, e a partir de 2001, começamos esse trabalho com células. Sabe o que aconteceu? Esse trabalho com células gerou para a nossa igreja 2.000 células, que vão se multiplicar daqui a 2 semanas, vão ser umas 2.500 já. Gerou 13.000 pessoas
vai gerar até esse fim de ano, porque nós estamos trabalhando para isso, 30 mil pessoas para Jesus. E gerou também 34 pastores. Sabe de onde saíram os 34 pastores da Batista Central? Inclusive eu, das células. Então nós fomos membro de célula, líder de célula, supervisor, coordenador e chegamos a ser pastores. Então, eu tenho percorrido o Brasil todo para falar sobre a motivação, sobre a importância das células. Hoje de manhã nós falamos sobre a grande comissão, que essa grande comissão de ir fazer discípulos, fazer vidas, ganhar vidas, é uma missão da igreja inteira, não é uma missão só do pastor. Uma igreja que entende isso, uma igreja que participa, tem toda a comunidade participando dessa intenção, tem isso no coração, é uma igreja que vai se preparando para ganhar a sua comunidade para Jesus. E o que nós vamos falar hoje à noite aqui, eu tenho duas perguntas para vocês. Quero fazer duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: nós, quando nos convertemos, quando a gente conhece Jesus, quando a gente vem para essa família abençoada de Deus, a gente começa a ter muita comunhão com os irmãos aqui dentro. Fica amigos, começa a fazer programas juntos, começa a levar uma maior parte da nossa vida nos relacionando com os irmãos na igreja. Então, muitas vezes a gente se afasta do mundo, se afasta das pessoas que estão lá no mundo. A pergunta que eu tenho para você refletir aí é a seguinte: isso é bom ou isso é ruim? Eu ter amigos só crentes é bom ou é ruim? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus relacionamentos? Você só convive com crente ou você tem muitos amigos aí no mundo? Pensa um pouquinho aí, 30 segundos para você pensar aí, como é que está a sua vida, como é que estão os seus relacionamentos. Muito bem, pensou? Resposta à pergunta. E quem vai dar não sou eu. Quem vai dar é a palavra de Deus. E então eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 15. Abra a sua Bíblia em Lucas 15, por favor. Lucas 15 vai falar para nós da parábola da ovelha perdida. Vamos lê-la. Senhor, vem tocar nosso coração aqui mais uma vez, vem encher o nosso coração da sua palavra, Pai. Mas nós queremos não só ser ouvintes, Senhor, nós queremos ser praticantes da sua palavra. Então, Lucas 15, a partir do versículo 1, vai falando assim para nós: todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Repare bem que os fariseus e os mestres da lei eram as pessoas que mais conheciam a palavra. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa? Reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não precisam se arrepender-se. Jesus não para, e Jesus continua e vai falar da parábola da moeda perdida na sequência, a partir do 15:8. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um pecador que se arrepende. Para Jesus aí, não. E ele começa outra parábola, a parábola do filho perdido, parábola do filho pródigo. E essa parábola era muito extensa, nós conhecemos ela bem, sabemos que 2 filhos, o filho mais novo perde a herança e vai embora para uma terra distante e gasta tudo dissolutamente, irresponsavelmente. E depois, ele perdendo tudo ali, um dia ele volta para casa, é muito bem recebido, recebe um anel de autoridade, sandálias, vestes novas, é feito um banquete para ele e é festa porque o filho voltou. Muito bem, o que acontece? Jesus conta estas 3 parábolas para nós, porque ele quer que nós possamos refletir sobre o tema do perdido. Então, essas parábolas têm a mesma conotação, elas têm pontos comuns, e eu queria que a gente avaliasse esses pontos comuns que essas parábolas, as 3 parábolas têm. O primeiro ponto comum diz que algo foi perdido. Não é verdade? O que aconteceu? Nós perdemos uma ovelha em 100. Nós perdemos uma moeda em 10. Nós perdemos um filho em 2. Você já perdeu algo de valor? Já experimentou a perda considerável? Já experimentou? Todo mundo aqui deve ter experimentado, não é? Todo mundo aqui deve ter experimentado. Eu tenho um aparelhinho aqui, quando você perde isso aqui, você fica desesperado, não é? Primeira coisa que você faz, você chega perto de alguém, liga para mim, não é? Aí você não ouve a campainha, o que você faz? Você fica desesperado. Vai no seu carro, vai na sua bolsa e você não descansa até encontrar. Então, quando a gente perde algo de valor, a gente fica desesperado. Segundo ponto comum, o que foi perdido foi procurado. O pastor largou as 99 ovelhas, foi atrás daquela uma que estava perdida. A mulher começou a varrer a casa, procurando a moeda que estava perdida. E o pai, com certeza, estava ali no horizonte, cadê meu filho? Não é? Então, quando a gente perde alguma coisa, a gente corre atrás, a gente quer encontrar essa coisa. Terceiro ponto comum, o que foi procurado foi encontrado. O pastor encontrou a ovelha, a mulher encontrou a moeda, o pai encontrou o filho. Quarta coisa comum, o que foi encontrado foi festejado. Teve festa. E a palavra fala assim, no caso da ovelha, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. No caso da moeda, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus amados, avaliem bem a situação. 4 pontos comuns. Por quê? Porque Jesus não gostou da atitude, do comportamento dos mestres da lei, dos fariseus. Este homem recebe pecadores e come com eles.
Por isso Jesus joga 3 parábolas neles. Opa, abra os olhos, atenção, saibam por que eu como, por que eu me relaciono com os pecadores. E isso aqui chama a gente para refletir para algumas coisas. Vejam só, o caso da ovelha. A ovelha sabia que estava perdida. A ovelha queria voltar para casa, mas a ovelha não sabia como voltar para casa. Quantos de nós pode estar nessa situação? Quantos de nós pode estar perdido lá fora? Tem vontade de voltar para casa, mas não sabe como voltar. A moeda, ela estava perdida também. Sabe aonde? Dentro da casa. E ela nem sabia que estava perdida. Quantos de nós pode estar nessa situação? Estarmos perdidos, sabe aonde? Aqui dentro. E nem sabemos que estamos perdidos. E o filho estava perdido, sabia que estava perdido, mas tinha vergonha de voltar para casa. Quantos podem estar nessa situação? Perdidos? Sabem que estão perdidos, mas têm vergonha de voltar para casa. Então, meus amigos, ouvindo a palavra de Deus, a resposta à primeira pergunta é: sim, nós precisamos conviver com os pecadores. Nós precisamos comer com os pecadores. Eu não estou dizendo aqui para nós nos amoldarmos às características, aos procedimentos dos pecadores, mas nós temos que ser sal, nós temos que ser luz na vida das pessoas. E nós só vamos atrair os pecadores para a casa do Pai se nós convivermos com eles. Se nós não temos relacionamento com pessoas que não conhecem Jesus, como é que nós vamos atraí-las para o reino de Deus? Então, resposta à primeira pergunta: precisamos conviver, precisamos nos relacionar com as pessoas que não conhecem Jesus. Elas vão ser atraídas para cá, sabe por quê? Pelo seu caráter, pela sua postura, pelo brilho dos seus olhos refletindo a vida de Jesus. Isso vai atrair as pessoas para que as pessoas possam conhecer Jesus também. Muito bem. Segunda pergunta: como é que eu vou fazer então? Que história é essa de relacionar com os pecadores aí? Como é que eu devo proceder? E a palavra de Deus também responde para nós como nós devemos nos comportar para alcançarmos essas pessoas, como é que nós vamos proceder para que isso realmente aconteça. E para isso eu queria pedir a vocês que abram suas Bíblias em João 4. Jesus conversa com uma samaritana. E eu vou pedir uma irmã da igreja, a Ana aqui, eu vou ler esse texto, vou ler uma parte que Jesus fala, ela vai me ajudar aqui, lendo a parte que a mulher samaritana fala. Nós vamos ler a partir de João 4:4. Então, vamos ver o que Jesus vai ter essa conversa aí com a mulher samaritana. João 4:4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, ele teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, qual ele mesmo bebeu, bom com seus filhos e seu gado? Disse a mulher também. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, foi esse o diálogo. Obrigado, Ana. Foi esse o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Vocês vão me permitir fazer aqui com vocês agora, nós vamos fazer uma pequena dinâmica aqui, porque o que a gente vê, a gente guarda para sempre. O que a gente ouve, muitas vezes, passa uma semana, a gente já esqueceu. Então, nós vamos fazer uma dinâmica dessa sequência aqui da mulher samaritana, dessa palavra que Jesus está trazendo aqui para nós. E, para isso, eu vou precisar da colaboração de 6 pessoas aí, 3 homens, 3 mulheres, me ajudem aqui. Prometo, sem pegadinha, não tem pegadinha, é só para me ajudar aqui numa representação que nós vamos fazer aqui. Então, por favor, 3 homens, 3 mulheres. Gente, não briga para vir não, gente, sem briga, não precisa de brigar, não é? Então aqui, está faltando uma mulher, uma moça, uma senhora, mais uma aí, já veio lá, que bom. Vamos subir aqui, gente, para o pessoal enxergar a gente melhor aqui. Olha, vocês vão representar aqui nessa história, que é a sequência da história, os discípulos de Jesus que vão à cidade comprar comida. Aqui fala que Jesus ficou sozinho. Teve esse diálogo com a mulher samaritana. Então, provavelmente, precisava de muita comida. Não é verdade? O que vocês acham que os discípulos foram comprar? O que você compraria lá na cidade? Pão. Pão. Naquela época, eu não sei. Te ajudar. Peixe. Um peixe salgado. Fruta. Frutas, tâmaras, uvas, opa! Feijão, arroz, farinha. Feijão, arroz, farinha, ó. Eu compraria um novilho gordo para Jesus. Novilho gordo. Um novilho, nossa, vai ter churrasco à noite. Vai ficar bom essa história, hein? Verduras e legumes. Umas verduras, não é? Então, eu tenho uma orientação para dar para... Lembrou? Compraria uma cabra. Uma cabra para dar leite, fazer um queijo de cabra, que coisa gostosa, hein? Ó, boa ideia. Muito bem. O que eles vão fazer?
vocês vão à cidade comprar comida. A cidade está aqui, ó. Mas eu tenho umas recomendações. As recomendações são as seguintes, não é? Isso que eu vou falar, gente, a minha mulher me ensinou, não é? Quando for ao supermercado, você olha a validade do produto, não é? Olha a validade. E eu aprendi isso a duras penas, porque ela chega lá, ela confere tudo que eu comprei, minha esposa. E, ó, vai vencer amanhã. Está vencido. Sabe o que ela faz comigo? Volta lá no supermercado e troca. Eu, tem que ir trocar, não é? Então, eu já aprendi, eu olho tudo direitinho. Mas vocês, como bons discípulos, vão fazer compras que estejam em promoção, que a qualidade seja boa, mas que o preço seja bom também, não é? Então, eu quero que vocês circulem pela cidade e façam boas compras. Não compra no primeiro que entrar, não. Olha o preço, olha a qualidade, olha a validade, compara com o outro, e aí compra e volta. Vocês têm 2 minutos para passear pela cidade aí e voltar com as compras. Pode ir. Podem ir. Enquanto eles estavam fazendo as compras, Jesus teve aquele diálogo com a mulher samaritana. Ué, a cabra que ele está trazendo, hein? Não, mas ele ia trazer pão. Ele está com um jeitinho de pão assim, bem recheado, né? Um pão assim com mussarela, não é? Deixa eu te perguntar, discípulo, isso aí é o pão que você está trazendo? É o pão da vida. Eles vão aceitar Jesus hoje. Tudo bem, tudo bem. Traz o pão aqui. Eles estão trazendo algo mais que comida, não é? Eles estão trazendo algo mais que comida, não é? Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês que trouxeram essas comidas, vocês ficam, por favor, ali, mais naquele cantinho aí. Tá certo? Tá certo, fiquem ali naquele cantinho ali. Olhem bem, eles trouxeram o pão da vida, né? Eles trouxeram a uva da vida, eles trouxeram a cabra da vida, não é? Eles fizeram essas compras e ofereceram as comidas, o pão, a uva, o feijão, a farinha, para Jesus. Qual foi a resposta que Jesus deu para eles? Jesus ficou satisfeito com o que eles trouxeram? Não. Jesus não ficou satisfeito com o que eles trouxeram. E Jesus fala com eles assim, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus não gostou do que eles trouxeram. Jesus não estava esperando isso. Então, Jesus fica indignado, não é? Jesus fica indignado. Enquanto isso, a mulher samaritana estava lá na cidade. O que a mulher samaritana fez, gente? A mulher samaritana, quem ela for tocando, vem aqui, fica do outro lado ali, por favor. A mulher samaritana, podem vir, quem tocou, me ajuda aí, vem aqui. Vem aqui. A mulher samaritana trouxe o que a mulher samaritana arrastou para a cidade, gente? O quê? A mulher samaritana trouxe uma cidade inteira, é o que a palavra fala. Vocês acham que ela trouxe, venham ver Jesus, Jesus está no poço. Vocês acham que ela trouxe dessa forma? Ela fez uma bagunça, ela gritou, ela acordou a cidade inteira. Vocês acham que essa mulher samaritana era uma pessoa bem vista, bem quista lá na cidade? De jeito nenhum. Por quê? Ela já tinha tido 5 maridos. E o que ela vivia agora nem marido era.
Pode ter certeza, a hora que ela passava assim, as mulheres fechavam a porta, ó, para o lado do meu marido, não. Então essa mulher era mal vista, essa mulher era odiada pela cidade. Mas sabe o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher teve uma revelação. Essa mulher conheceu Jesus. Essa mulher, através desse conhecimento de Jesus, teve a vida dela transformada. O que essa mulher fez, gente? Essa mulher voltou para a cidade, conheci Jesus, e agora eu vou ficar aqui na minha casa, porque eu recebi a salvação. Não, essa mulher não guardou isso para ela. Essa mulher não descansou, enquanto uma cidade inteira foi arrastada para Jesus. Essa mulher entendeu, eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que contar isso para todos, eu tenho que compartilhar com todos, eu tenho que arrastar as pessoas, porque quem conhece Jesus tem a vida transformada. Quem conhece Jesus tem a cura. Quem conhece Jesus tem a salvação, tem a vida eterna. E essa mulher, não, eu não posso guardar isso só para mim. Enquanto isso, os meus amigos discípulos, que até se empenharam aí, trouxeram aí uma meia dúzia de pessoas, mas deixaram 2.994 lá na cidade. E Jesus fica indignado com isso. Por quê? Porque a comida que agrada a Jesus é gente. E a comida que eu tenho, Jesus fala com eles, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Esses amigos discípulos aqui, sabe quem são? Pessoas que estavam andando com Jesus há 3 anos. Viram Jesus fazer milagres, viram Jesus operar maravilhas, eles participaram dos milagres, eles fizeram milagres. E na hora que eles vão para a cidade, eles voltam com pão, com farinha, eles voltam com meia dúzia de gente. Jesus não queria isso, Jesus não esperava isso deles. E eu quero te chamar a uma reflexão aqui nesse momento, que é a seguinte: como é que eu tenho me comportado? Eu tenho me comportado como discípulo? Passeio pela cidade, durante o dia, trabalho, estudo, relaciono com um monte de gente, e muitas vezes eu não falo de Jesus para ninguém. Passa uma semana, eu venho no culto, não trago ninguém no culto. Estou me comportando como esses discípulos comportaram. Como é que eu devo me comportar, respondendo a pergunta que eu fiz? Nós temos que agir como uma mulher samaritana, que conheceu Jesus. Eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que compartilhar isso com as outras pessoas. Eu tenho que apresentar Jesus para as pessoas. E ela arrastou multidão para junto de Jesus. E ao arrastar multidão para junto de Jesus, uma cidade inteira foi salva. Sabe o que pode acontecer? Se nós começarmos a nos comportar como essa mulher samaritana, nós vamos ganhar Niterói para Jesus. Nós vamos ganhar Niterói para Jesus. Então, meus amados, resposta à pergunta: eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir na escola, eu tenho que conviver com meus vizinhos, eu tenho que comer com os pecadores e contar para eles: ó, eu tenho um Jesus que você precisa conhecer. Leve ele na sua célula, traga ele no culto aqui, vá fazer uma visita para ele, mas saiba que, ao chegar na presença de Jesus, ele vai estar recebendo o maior presente que nós podemos ter nessa vida, que é ganhar a nossa salvação, que é ganhar a nossa vida eterna ao lado do Senhor. Então, amados, aplausos para a mulher samaritana aí, glória a Deus, muito obrigado. Pode se sentar, obrigado, gente. Uma terceira pergunta, não estava no script não, mas
o Espírito Santo toca a gente aqui e a gente faz. Você está preparado para a volta de Jesus? E aí, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo, é verídica, não é uma parábola, aconteceu. Há uns anos atrás, eu faço seminário aí no Brasil inteiro e fui numa cidade chamada Guaçuí, no Espírito Santo, lá pertinho do Pico da Bandeira, cidade de 8.000 habitantes. Me hospedaram lá na beira de uma rodovia, uns 4 quilômetros da cidade, e eu cheguei, fui dormir cedo, porque o seminário era um sábado o dia inteiro, era uma sexta-feira, e fui dormir. Lá pelas madrugadas dentro, que eu não sabia quantas horas, eu fui despertado com gritos, correria, e esse hotel ficava no meio da rodovia, no meio do nada. E eu ouvi aquele pessoal gritando, correndo, e eu corri para a janela, abri a janela assim, e olho e vejo assim, faíscas, né, relâmpagos, pegando de fora a fora, tch, 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 e o povo correndo lá embaixo, e de repente, pum, uma explosão. E eu falei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é? E o que eu faço numa hora dessa? Olhei o relógio, 3 horas da manhã. Voltei para a cama. Fiquei numa posição fetal lá, assim, agachei assim, e falei, vou ser arrebatado. Vou ser arrebatado, vou me preparar, é agora. Não é? Meu amado, passou 1 minuto, passou 2, passou 5, passou 15, você está me vendo aqui, não está? Então, não fui arrebatado. E aí, começou a passar na minha mente, não é? Antes disso, eu falei assim, vou ligar para minha esposa. 3h30 da manhã. Aí falei assim, ó, e depois disso fez um silêncio mortal ali no lugar. Falei, não vai adiantar nada ligar para minha esposa, porque não vai ter ninguém para atender o telefone lá. Eu conheço o caráter da minha esposa, eu conheço o caráter das minhas filhas. Elas foram arrebatadas. Não vai ter ninguém para atender o telefone. E aí, das 3h30, 5h30, começou a passar na minha mente a minha vida. Isso é verdade. E eu comecei a ver tudo que tinha acontecido comigo. E você sabe o que me acusava? Tinha pecado também. Não vou falar para você que não tinha. Mas o que mais me acusava eram as coisas que eu tinha deixado de fazer. As coisas que eu podia ter atraído pessoas para Jesus e perdi a oportunidade. Fiquei quieto, fiquei sentado. E aquilo foi me dando um mal-estar. E 5h30, silêncio absoluto, eu resolvi descer na portaria do hotel. Desço na portaria do hotel, encontro o porteiro da noite lá. Eu falei, opa, um aqui que não foi também arrebatado, ficamos aqui, pelo menos para conversar. E aí comecei a conversar com ele e falei com ele, o que aconteceu aqui essa noite? E ele fala, lá para as 3 da manhã, chegou um ônibus aqui no hotel, era um ônibus de crente, que ia participar de uma convenção aí, não era que eu ia participar, e o motorista foi fazer uma manobra, bateu num poste, e esse poste tinha um transformador, e o transformador começou a juntar fio com fio, e ficava assim, ó, faísca para cá, faísca para lá, bem debaixo da minha janela, e o transformador estourou, e pum! Aí eu falei, segunda chance, não é? Eu lembrei daquele filme, Deixados para Trás, vocês já viram esse filme aí, não é? Lembrei direitinho dele. Mas, você pode ter certeza, depois desse dia, eu mudei completamente o meu comportamento. Mudei porque eu falei,
ganhei uma segunda chance, porque se Jesus tivesse voltado naquele dia, eu não teria sido arrebatado, principalmente pelas coisas que eu deixei de fazer. Então, quero te despertar para isso e te contar, Jesus está voltando. Se prepara para isso, porque Jesus está voltando. Queria contar para vocês também, eu me converti com 46 anos de idade. Me converti, era católico, ia à missa, achava que conhecia Jesus, mas nunca tinha lido a Bíblia. E um amigo me levou numa célula. Eu só fui porque era muito amigo, porque eu não gostava de crente. Mas ele era muito amigo, referência, caráter, e eu fui com ele numa célula, abri a palavra de Deus. Foi a primeira vez na vida que eu abri a Bíblia. E a palavra fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquilo entrou dentro de mim. E eu falei, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse Jesus para a minha vida. Pouquinho depois, eu estava entregando minha vida para Jesus. Um ano depois que eu me converti, eu já era líder de célula. Minha célula já multiplicou umas 15 vezes. Umas 300 pessoas conheceram Jesus, sabe aonde? Lá na minha casa. Lá na minha casa. Mas faltava uma pessoa. Em 2002, faltava meu pai. Meu pai era como eu também, católico, não gostava de crente, não queria chegar perto de nada que crente fizesse. E meu pai adoece, meu pai vai para um hospital. Meu pai fica 21 dias internado ali. A gente tentava chegar, falar alguma coisa de Jesus para ele. E 21 dias depois, meu pai morreu. Meu pai morreu. E eu conhecia muito bem um texto na Bíblia, Mateus 25, 31, que fala sobre a volta de Jesus, que ele vai separar as pessoas como o pastor separa os bodes das ovelhas. Vai colocar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. As ovelhas, a glória, a eternidade com o Senhor. Os bodes, o fogo do inferno. Eu sabia que meu pai era um bode. E aquilo me deixou tão triste. Tão triste. Foi o dia mais triste da minha vida. Foi o dia que meu pai morreu. E eu sabia que ele não tinha feito a maior decisão que ele poderia fazer, que é reconhecer Jesus como seu Salvador. Passou um dia, piorou. Passou 2 dias, eu fiquei mais deprimido ainda. E me perguntava, por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não usei outras estratégias, outras alternativas? E só foi piorando. 3 semanas depois, amados, eu vou num culto na Batista Central. Quando chego, está na porta uma irmã que visitava pessoas. Ela me procura, me deu lá os pesos pelo falecimento dele e fala assim comigo, Wagner, eu quero te contar uma coisa. Na véspera da morte do seu pai, eu visitei ele no hospital. Começo a arrepiar toda vez que eu conto isso. E eu conversei com ele, falei de Jesus para ele. E eu quero te dar uma boa notícia aqui. Ele aceitou Jesus comigo. 3 semanas depois, meus amados, eu fiquei sabendo que meu pai tinha aceitado Jesus. Eu sabendo que aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que estava morto está vivo. Aquele que está separado está agora na glória, na eternidade do Senhor. Eu te conto isso, sabe por quê? Porque eu sei que você também tem pessoas que precisam conhecer Jesus. Você precisa se esforçar. Você precisa se lembrar dessa mulher samaritana. E você precisa ir dar o seu testemunho para essa pessoa. Conviva com essa pessoa. Mostre para ela que tem Jesus na sua vida. Tem o caráter de Jesus na sua vida. É isso que vai convencer essas pessoas a conhecerem Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala para nós que o final é Apocalipse 7:9. É uma grande multidão de vestes brancas,
palmas nas mãos. E aí a palavra fala assim: quem que são esses que estão aqui? São aqueles que passaram pela grande tribulação. São aqueles que lavaram, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses que estão ali nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O calor abrasador do sol nunca mais vai incomodar. E o próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Esse é o nosso futuro. Mas esse tem que ser o futuro da sua família também. Tem que ser o futuro dos seus amigos. Tem que ser o futuro das pessoas com as quais você se relaciona. Então você precisa proceder como essa mulher samaritana. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. Abra uma cela. Lá na sua casa talvez seja o lugar mais fácil para essas pessoas conhecerem Jesus. 300 pessoas conheceram Jesus lá na minha cela. Pela glória do Senhor, a minha mulher, as minhas filhas, a minha irmã, o meu genro, os meus cunhados, os meus amigos mais próximos, quase todos já conhecem Jesus. Esforce-se, porque nós temos uma eternidade para desfrutar do lado do Senhor. Mas nós precisamos nos esforçar para atrair muitas e muitas pessoas para o reino de Deus. Eu queria falar para você, que talvez esteja aqui no culto, que a palavra de Deus fala que a gente tem uma forma muito simples de estar nessa multidão que Apocalipse fala para nós, essa multidão de vestes brancas. A palavra de Deus fala de uma forma aqui para a gente tão clara que se nós confessarmos Jesus como nosso Salvador, nós estaremos recebendo o reino de Deus. Isso está em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9, fala para a gente assim: olha, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos confessar que Jesus é nosso Salvador aqui nesse momento? Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita comigo. Se você sentir no seu coração que Jesus é realmente o seu Senhor, o seu Salvador, eu queria que você repetisse comigo. Senhor Deus, eu confesso com a minha boca que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu confesso que creio que Jesus leva sobre si todos os meus pecados e me dá o Espírito Santo para que eu possa viver a vida eterna. Vem caminhar comigo pela minha vida, Senhor. Não me deixe pecar. Faça com que eu possa atrair muitas e muitas pessoas para o seu reino. Amados, uma oração simples como essa garante a nossa entrada no reino dos céus. Eu queria perguntar aqui, alguém fez essa oração pela primeira vez na vida? De reconhecer Jesus como seu Salvador para poder entrar no reino dos céus? Se fez, levanta a mão para mim. Alguém aqui, nesse salão imenso aqui, fez pela primeira vez, o Senhor fez pela primeira vez, glória a Deus. Mais alguém aqui, gente? Mais alguém? O rapaz ali. Mais alguém? Mais alguém? Aquela senhora lá atrás. Eu quero pedir para vocês que levantaram a mão, que fizeram essa oração pela primeira vez, pudesse vir aqui à frente, porque nós vamos fazer mais uma oração por você.
Sabe o que está acontecendo com você que levantou a mão? Você está herdando o reino dos céus. O reino dos céus está aqui disponível para a sua vida, para que você possa desfrutar com Jesus uma vida de abundância, uma vida para a eternidade. Vem aqui, é a grande oportunidade. A palavra de Deus falou que há mais alegria de um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam se arrepender. Mais alguém? Eu quero primeiro dar um abraço em vocês. Deus te abençoe. Viu? Deus te abençoe, meu filho. Amém. Deus abençoe o senhor. Viu? Deus abençoe. Deus abençoe o senhor. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a partir desse momento, Jesus, através do Espírito Santo, vai estar caminhando com vocês. Viu? Você pode ter certeza que essa é a decisão mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. Vocês podem ter certeza disso. E eu quero orar mais uma vez por vocês. Senhor, quero te apresentar esses 4 novos irmãos aqui, Pai. E quero te dizer, Pai, abençoa a vida deles, Pai. Oh, Senhor, entra no coração deles, entra na vida deles, Pai. Faça com que eles possam estar recebendo, Pai, desfrutar, Pai, da abundância do seu amor, Senhor. Faça com que eles possam sentir, Pai, que o Senhor caminha com eles todos os dias da vida deles, Pai. Faça com que eles possam descobrir, Pai, cada vez mais, quem é esse Jesus que salva, quem é esse Jesus que transforma, quem é esse Jesus que nos dá o dom da vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que hoje tem festa no céu. Nós sabemos que hoje o céu está em festa, porque 4 novas pessoas estão recebendo de Deus esse dom de passar a eternidade com Ele. E tem o seu nome inscrito no livro da vida, Pai. Inscreva o nome deles no livro da vida, Senhor, para que eles, em nome de Jesus, possam desfrutar, Pai, de toda a eternidade, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, Senhor. Amém. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplausos para eles, meus amados. Aplausos para eles. Aplausos. E nós vamos encerrar agora. Eu quero encerrar de uma forma bem especial aqui com vocês. Eu quero que você receba, através do Espírito Santo, que você receba pessoas que precisam ser salvas. Eu quero que o Espírito Santo toque seu coração aqui nesse momento, para que você possa receber do Espírito Santo pessoas que ainda não foram salvas, que são pessoas que se relacionam com vocês. Podem ser seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, colegas de trabalho. E eu quero te pedir ao Espírito Santo para te tocar nesse momento, para que você seja instrumento de salvação na vida dessas pessoas. Você pode fazer diferença na vida eterna dessas pessoas. E eu quero te chamar aqui, apresente ao Senhor essas pessoas. Eu quero que você aqui no altar do Senhor faça uma oração. Senhor, eu estou apresentando esta pessoa e eu te peço, Senhor, me usa para que ela possa ser alcançada para o seu reino. Coloque para o Senhor. É o Senhor que vai operar esse milagre. É o Senhor que vai te fortalecer. É o Espírito Santo que vai colocar em você longo ânimo, um amor, sabedoria, para que você, em nome de Jesus, seja instrumento de salvação para as pessoas que estão perto do seu lado. Apresente para o Senhor essas pessoas e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado,
eu quero alcançar a minha família, eu quero alcançar uma pessoa, um amigo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Faz com que eu seja um instrumento dessa salvação. Seja a mulher samaritana na vida dessa pessoa. Atraia essa pessoa para Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante do Teu altar, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que nós temos muito para trabalhar. Milhares de pessoas ainda não Te conhecem, Senhor. Mas nós estamos aqui dispostos, Pai, a sermos usados poderosamente, Pai, para atrair essas pessoas para o Seu reino, Pai. Por isso eu Te peço, Senhor, cada pessoa que está no coração, que está na mente dos meus irmãos nesse momento, Pai, enche esses irmãos aqui, Pai, de poder e autoridade. Espírito Santo, Pai, derrama aqui, Pai, uma unção, Pai, uma unção de graça, uma unção de poder, uma unção de multiplicação, uma unção para que longo ânimo, Pai, para que a gente não desista, Pai, enquanto essas pessoas puderem ainda não Te conhecerem, Pai. Dê longo ânimo para nós, dê persistência, Pai. Dê, Pai, disposição, Pai. Oh, Senhor, o Senhor está apontando o caminho para a presbiteriana Betânia aqui, Pai. A presbiteriana Betânia aqui em Niterói vai alcançar multidões, Pai. E nós sabemos que essas multidões vão ser alcançadas por esses irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer discípulos, que vão fazer discípulos, que vão fazer discípulos, Pai. Pai, eis-nos aqui. Usa-nos poderosamente, porque nós queremos alcançar as pessoas com as quais nós convivemos, Pai. Oh, Senhor, quando o Senhor fala de Apocalipse ali para nós, Pai, quando o Senhor deu essa visão para o apóstolo João, Pai, o apóstolo João conta de uma forma tão preciosa para a gente como é que vai ser a nossa vida. Nós não queremos chegar lá e estar sozinhos, não, Pai. Nós queremos olhar para os lados, ver as nossas esposas, nossos filhos, nossa família, nossos amigos. Então, Pai, dê-nos disposição e ânimo para fazer essa obra, Pai. Vem nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esse povo, abençoa essa jornada pela qual eles vão percorrer, Pai. Jornada de salvação, jornada de ganhar vidas e mais vidas para o Seu reino, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, amigo. Não descanse enquanto vocês não alcançarem, não ganhar as pessoas para Jesus. Amém. Glória a Deus.